Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos tratar do modelo atômico de Bohr. Esse é o modelo atômico mais abordado pelo Enem até o momento. Mas antes de começarmos o modelo de Bohr, nós precisamos recordar dois conceitos aqui da física quântica que serão utilizados dentro do modelo de Bohr. O termo quantum, o que significa quantum? É a quantidade mínima de energia eletromagnética que um átomo pode absorver ou emitir. E o quantum corresponde à quantidade de energia de um fóton. O que é fóton? Fóton é o nome da partícula constituinte das radiações eletromagnéticas, ou seja, dos vários tipos diferentes que nós temos de luz. Quando eu falo luz, entra raios gamas, raio-x, ultravioleta, as cores do visível, o infravermelho, micro-ondas, AM, FM. Tudo isso são diferentes tipos de radiações eletromagnéticas, de luz. E todas elas são formadas por partículas, chamadas fótons. O fóton é indivisível, e cada fóton carrega uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia nós chamamos de quantum. Um apelido muito usado, uma analogia muito usada para o fóton é pacote de energia. E o termo quantização significa restrição de valores. Quando algo é quantizado, significa que tem valores permitidos e valores que não são permitidos. Todos esses conceitos são utilizados por Bohr em seu modelo. O modelo atômico de Bohr é de 1913, 2 anos depois do modelo atômico de Rutherford. O modelo de Bohr é conhecido como modelo do átomo de hidrogênio, porque todo o modelo de Bohr foi baseado no estudo do espectro descontínuo do átomo de hidrogênio, chamado de espectro atômico. E o modelo de Bohr é o primeiro modelo que introduz conceitos da física moderna, que é a quantização de energia e o fóton. O modelo, relembrando aqui, o modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar. O modelo de Thomson, pudim de passas ou ameixas. O modelo de Rutherford, planetário. E o modelo de Bohr é chamado de modelo do átomo de hidrogênio. No ensino médio, às vezes o modelo de Bohr é chamado de Rutherford-Bohr. Então, todo o trabalho de Bohr foi baseado nisso, no espectro atômico do átomo de hidrogênio. Pega a luz que sai de uma lâmpada de hidrogênio, faz essa luz passar por um prisma, ocorre a dispersão, separando as frequências e os comprimentos de onda, dando origem ao espectro. Cada linha do espectro é chamada de raia. Cada raia tem uma frequência e um comprimento de onda. Aqui nesse vídeo, aqui nós temos uma lâmpada de hidrogênio, né? E aqui um espectroscópico. Aí está a lâmpada, e agora a luz vai passar pelo espectroscópio, pelo prisma que tem lá, fazendo a separação das frequências e dos comprimentos de onda. Então, esse é o espectro do átomo de hidrogênio. Todo o modelo de Bohr foi baseado no estudo desse espectro. Lembre-se que o espectro atômico é uma característica de cada elemento químico, é a digital dos átomos. Da mesma forma que cada pessoa tem uma digital, cada elemento tem o seu espectro. O modelo de Bohr é baseado em postulados. Primeiro postulado de Bohr: Rutherford criou a eletrosfera. Agora Bohr está organizando a eletrosfera. Ele dividiu a eletrosfera em órbitas circulares, chamadas de órbitas estacionárias ou níveis de energia. Cada órbita tem um raio definido. E para indicar cada uma dessas órbitas surge o n, que é o número quântico principal. Na tabela periódica, o máximo que nós podemos ter é de n1 até 7, mas teoricamente o n pode ir até o infinito. Então, n é o número quântico principal, indica em qual órbita, ou seja, em qual nível de energia está o elétron. Segundo postulado, um problema que o modelo de Rutherford enfrentava era o seguinte: Rutherford disse que o elétron girava ao redor do núcleo, em órbitas circulares, mas ele entrou em contradição com a própria física, porque, de acordo com a física, o elétron girando ao redor do núcleo deveria estar emitindo ondas eletromagnéticas, e assim deveria estar perdendo energia e deveria fazer um movimento espiralado, se chocando com o núcleo. Rutherford não tinha resposta porque isso não acontecia. Bohr explicou isso com esse postulado. Ele disse que
cada órbita tem um valor determinado de energia e que nessas órbitas a energia é constante. Então, o elétron pode ficar se movimentando nessa órbita, girando na órbita sem perder ou ganhar energia. Ele fica estacionado nessa órbita, por isso o termo órbita estacionária. E ele determinou essa equação para determinar a energia da órbita. A energia da órbita é menos A, 1 sobre n ao quadrado, onde A é uma constante. N é o nível de energia que você quer calcular. Você joga N1, N2, N3 e vai calculando a energia de cada órbita. A não ser que você seja um aluno que queira fazer ITA ou IME, você não precisa se preocupar com essa equação. O importante é essa seta em vermelho. Você tem que lembrar que quando se afasta do núcleo, a energia aumenta. E aqui está o conceito de energia quantizada. A energia aumenta, só que de forma quantizada. O menor valor de energia que o elétron pode ter é quando n é igual a 1. O próximo valor de energia é quando n é igual a 2. E os valores entre 1 e 2? Eles não existem. Então, agora, considerando 7 níveis, o elétron só pode ter 7 valores de energia. Então, nós temos agora energia quantizada. Nós temos valores que são permitidos de energia e valores que não são permitidos, que não existem de energia para o elétron assumir. O terceiro postulado é o mais cobrado, é o chamado salto quântico ou salto eletrônico. O elétron pode ficar girando na órbita sem perder ou ganhar energia, mas ele pode ser retirado dessa órbita por um pontapé de energia externa do átomo. Alguma fonte de excitação pode fornecer energia ao elétron. Agora, se o elétron absorve energia, ele não pode ficar mais nessa órbita, porque cada órbita tem um valor de energia definido. Então, ele tem que dar o chamado salto quântico ou salto eletrônico, aonde ele sai do seu nível de menor energia, chamado de fundamental, e vai para o nível de maior energia, chamado de excitado. Só que a tendência é esse elétron retornar para o seu nível de menor energia. Só que quando ele retorna, ele devolve a energia que ele absorveu na forma de luz, emitindo um fóton. Então, o elétron absorve energia, muda de camada, se afasta do núcleo, dá o salto quântico ou eletrônico, só que depois ele retorna. Essa volta do elétron é chamada de decaimento ou relaxamento. E ele relaxa emitindo um fóton, ou seja, emitindo luz. Essa emissão de luz explica alguns problemas que Rutherford não conseguia explicar. De onde vem a luz um teste de chama? De onde vem a luz uma lâmpada fluorescente? De onde vem a luz, certo, nos fogos de artifício? Então, todo tipo de emissão de luz que envolve química é explicada pelo salto quântico ou salto eletrônico, certo? Aqui nesse vídeo, ele vai representar o elétron absorvendo energia, salta, nesse caso, para a terceira camada, e depois ele volta, devolvendo a energia na forma de luz. Você pode chamar a energia que o elétron absorve para saltar de quantum. Ele absorveu um quantum de energia. E depois, quando ele volta, ele devolve essa energia emitindo um fóton. Um detalhe importante é que a energia do fóton é sempre igual à diferença de energia entre os níveis. Agora, como que o Bohr explicou o espectro atômico? Qual foi a interpretação que ele deu para os espectros? Bohr chegou à conclusão de que cada linha que aparecia no espectro, cada linha chamada de raia, estava relacionada a uma transição eletrônica feita pelo elétron na eletrosfera. Ou seja, o elétron salta, quando ele volta, ele emite um fóton. Esse fóton tem uma certa frequência e comprimento de onda que aparece no espectro como uma linha. Por exemplo, a linha em vermelho do espectro do hidrogênio, que tem esse comprimento de 656,3 nanômetros, corresponde à transição eletrônica na qual o elétron decai do nível 3 para o nível 2. Já a linha na região do violeta, com 410,2 nanômetros, corresponde ao decaimento do elétron do nível 6 para o nível 2. Portanto, cada transição eletrônica emite um fóton que aparece no espectro como uma linha. O Bohr conseguia prever teoricamente o espectro do átomo de hidrogênio e dos íons hidrogenoides. O que são íons hidrogenoides? Íons que possuem somente um elétron.
Agora, ele não conseguia fazer a previsão matemática de outros elementos. Isso indicava que o modelo de Bohr estava na direção certa, mas que não estava inteiramente completo. Então, lembre-se, o modelo de Bohr, a sua parte matemática, os seus cálculos, só funcionavam precisamente para o átomo de hidrogênio e para os íons hidrogenoides. Agora, por que o espectro de um elemento é diferente do espectro de um outro elemento? Porque a diferença de energia entre os níveis muda. A diferença de energia entre o nível 1 e o nível 2 no hidrogênio não é igual à diferença de energia entre o nível 1 e o nível 2 no hélio, que não é igual à diferença de energia do nível 1 e do nível 2 no lítio, e assim sucessivamente. Então, o ΔE de energia entre os níveis muda de um átomo para outro átomo. Isso explica o espectro atômico diferente de cada elemento, que é a sua digital, e as cores que são emitidas também diferentes para cada elemento no teste de chama. Por que quando o sódio é colocado na chama, a luz é amarela? Por que do cobre é um verde azulado? Por que do potássio é violeta? Por que do lítio é vermelho carmim? Porque o ΔE entre os níveis muda de elemento para elemento. Por isso, cada elemento tem uma cor característica no teste de chama ou numa lâmpada fluorescente, e cada elemento tem o seu espectro atômico particular. Aqui nesse vídeo, nós temos a visão, a explicação de Bohr. O elétron decai e emite um fóton. Cada fóton que é emitido aparece no espectro como uma linha. Aqui no desenho ao lado, ele está aqui, né, de forma simplificada, né, usando um desenho, mostrando a emissão dos fótons que são responsáveis pela linha no vermelho do espectro do hidrogênio, pela linha que fica bem ali na transição do verde para o azul e pela linha do violeta. Quando a violeta, né, a raia violeta, com 434 nanômetros, é obtida quando o elétron decai do nível 5 para o nível 2. Já essa raia, na divisão ali do azul para o verde, é quando ele decai do 4 para o 2. E essa raia no vermelho é quando ele decai do 3 para o 2. Agora vamos analisar os gráficos que podem ser cobrados dentro do modelo de Bohr. No gráfico está sendo mostrado a quantidade de energia de cada nível. Lembre-se que quando se afasta do núcleo, a energia aumenta. Então, o nível 2 tem maior energia que o nível 1, e o nível 3 tem maior energia que o nível 2, o nível 4 maior energia que o nível 3, e assim sucessivamente. Então, quando se afasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a energia vai aumentando. Mas um detalhe muito importante, note no gráfico que a energia aumenta, mas a diferença de energia entre os níveis diminui. A diferença de energia entre o nível 1 e o nível 2 é maior do que do 2 para o 3, que é maior do que do 3 para o 4, que é maior do que do 4 para o 5. Então, quando se afasta do átomo, aumenta a energia dos níveis. Porém, do átomo não, desculpe. Quando se afasta do núcleo, aumenta a energia dos níveis. No entanto, diminui a diferença de energia entre eles. Agora, nesse gráfico ao lado, eu estou restringindo aqui 4 níveis. Com 4 níveis, quantas transições eletrônicas eu posso ter diferentes? Quantos fótons diferentes podem ser emitidos? Então, nós podemos ter a emissão do nível 4 para o nível 1, do nível 4 para o nível 2, do nível 4 para o nível 3, do 3 para o 1, do 3 para o 2, do 2 para o 1. Então, considerando 4 níveis, nós temos 6 transições eletrônicas. Qual foi a interpretação de Bohr? Cada transição dessa emite um fóton. Cada fóton tem o seu comprimento de onda e a sua frequência, que vai aparecer no espectro como uma linha. Então, 4 níveis, 6 transições, 6 fótons, 6 linhas espectrais. Note que o próprio tamanho das setas, né? Está vendo que as setas têm tamanhos diferentes. Isso indica que são fótons diferentes, porque o ΔE entre os níveis é diferente. Então, dessas transições aqui, qual emitiu o fóton de maior energia? Qual emitiu o fóton de menor energia? É muito simples. Basta olhar o tamanho da seta. Sempre a seta mais longa indica a transição onde o ΔE entre os níveis é maior. Por isso, sempre a seta mais longa é do fóton de maior energia. E lembrando da física, se a energia aumenta, aumenta a frequência e o comprimento de onda diminui. E a seta mais curta é o contrário. A seta mais curta é aquela que indica a transição entre os níveis mais próximos em relação ao ΔE, onde você tem um ΔE menor de energia. Então, a seta mais curta
sempre se refere ao fóton de menor energia. Se diminui a energia, diminui a frequência e aumenta o comprimento de onda. Lembre-se que a energia do fóton ela é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, esse modelo de exercício é muito comum. Ele te dá 4 níveis, 3 níveis, 5 níveis e vai primeiro te perguntar quantos fótons diferentes podem ser emitidos. Aí depois ele vai te perguntar, e desses fótons, qual tem maior energia, qual tem menor, qual tem maior frequência, qual tem menor, qual tem maior comprimento de onda, qual tem menor. Sempre trabalhando nos extremos. Aí basta você já olhar o tamanho da seta, a seta mais longa e a seta mais curta. Certo? Importante esses gráficos, hein? Eles aparecem muito em provas de física. Agora, temas que são usados para abordar o salto quântico ou salto eletrônico. Questão de química, tu começou a falar de emissão de luz, você pode ter certeza que ele vai te cobrar alguma coisa do salto quântico ou do salto eletrônico. Então, fluorescência e fosforescência são dois processos nos quais elétrons decaem e emitem luz. Então, são processos que envolvem um salto eletrônico. Agora, o que diferencia um do outro? E o que são moléculas fluorescentes e fosforescentes? Todo material fluorescente ou fosforescente, ele tem a capacidade de absorver ultravioleta e emitir luz visível. Mas o que diferencia um do outro? Na fluorescência, você só tem o brilho enquanto dura a iluminação. Já na fosforescência, ele continua brilhando mesmo quando cessa a iluminação. Por exemplo, roupa branca na presença de luz negra. Ocorre esse mesmo efeito aqui, mas esse efeito só ocorre enquanto a luz negra está ligada. Quando a luz negra é desligada, imediatamente para de brilhar. Essa foto aqui está mostrando água tônica. Uma água tônica tem uma substância chamada quinino, que é fluorescente. Então, na presença da luz ultravioleta, imediatamente brilha. Se desligar a luz ultravioleta, imediatamente apaga. Então, a fluorescência, você tem a emissão de luz, né? Imediatamente depois da absorção da radiação eletromagnética, que é, nesse caso, a UV, a luz ultravioleta. Então, a fluorescência, o decaimento do elétron é muito rápido. O elétron salta e volta instantaneamente, praticamente. Então, você só tem o brilho enquanto tem a fonte de excitação. Já na fosforescência, não. Exemplo, ponteiros de relógio, esses adesivos que as crianças compram para fazer céu de estrela no quarto. Tem umas roupinhas hoje em dia que brilham, uns brinquedos que brilham no escuro, o interruptor das lâmpadas. Só que eles não brilham a noite toda, né? Quando fica escuro, eles brilham por um período, depois apaga. Nesse caso, os elétrons que foram excitados, eles são mais lentos para decaírem. Os elétrons saltam e demoram mais tempo para voltar. Então, o que vai diferenciar a fluorescência da fosforescência é o tempo de decaimento quântico, o tempo de relaxamento. Quando o relaxamento é praticamente instantâneo, vai e volta, você tem a fluorescência. Já quando o tempo de decaimento é mais demorado, nós temos a fosforescência. Tudo bem? Olha que interessante esse GIF aqui. Ficou bem clara a diferença de um para o outro. Aqui é fosforescência. Tá vendo que quando apaga a luz, quando fica escuro, ele continua brilhando. Já aqui, né, eu tenho substâncias fluorescentes. Quando fica escuro, para de brilhar imediatamente. Então, só brilha enquanto tem a fonte de excitação. Ficou escuro, para de brilhar imediatamente. E a fosforescência ficou escuro, continua brilhando por um certo período. Tudo bem? Outro tema aqui, quimiluminescência. É quando você tem uma reação química que emite luz. Nessa reação química é formado um produto excitado. Esse asterisco, quando ele aparece aqui ao lado de um átomo, de uma molécula, significa que ele está excitado, o excesso de energia. E esse excesso de energia é liberado por decaimento de elétrons. Então, ocorre uma reação química, formando esse produto com excesso de energia, excitado, os elétrons excitados decaem e emitem luz. É uma emissão de luz fria, diferente da luz emitida por uma vela, né, onde ocorre uma reação de combustão. Um exemplo de quimioluminescência, né, do cotidiano são as pulseirinhas de luz, ou esses bastões que são usados hoje em dia na exploração de cavernas, mergulhos submarinos, né, em acampamentos. Para fazer a pulseirinha brilhar,
você tem que quebrar a pulseirinha, né? Dobrar, agitar, porque lá dentro tem dois reagentes separados por uma película. Quando você agita, bate, quebra a pulseirinha, rompe a película lá dentro, os reagentes se misturam e começa a ocorrer a reação química de quimioluminescência. Agora, a pulseirinha não vai brilhar para sempre, porque como é uma reação química, chega um momento que todo o reagente foi consumido. Consumiu todo o reagente, para a reação, não tem mais brilho. As crianças gostam de colocar essas pulseirinhas na geladeira, para ela brilhar, durar mais. E realmente funciona. Por que funciona? Como é uma reação química, dentro da geladeira, diminui a velocidade das reações. Então a reação fica mais lenta, então a pulseirinha vai ter um brilho menos intenso, mas vai durar por mais tempo. O contrário, se você colocar no micro-ondas por alguns segundos, 3 segundos no máximo, senão explode, galera. O que vai acontecer? Vai aquecer, aí é o contrário, a reação química fica mais rápida, então a pulseirinha vai brilhar com mais intensidade, mas vai durar menos tempo, certo? Um exemplo de quimioluminescência que já caiu no Enem é o luminol. O luminol é usado por peritos para verificar vestígios de sangue, né? Se a cena do crime teve contato com sangue. Se a cena do crime teve contato com sangue, ela vai ter ferro, ferro 2 por causa da hemoglobina. E o luminol, na presença do ferro, o ferro atua como um catalisador, ocorre essa reação aqui, que é uma reação quimioluminescente. Essa luz azul aqui é característica do luminol. Então o Enem já cobrou isso. Você não vai decorar essas reações. Né? O que o Enem fez? Teve um textinho falando sobre luminol, viu essa reação e depois ele cobrou o nome do processo. Então, quimioluminescência. E para encerrar, a bioluminescência. A bioluminescência é quando você tem a quimioluminescência ocorrendo dentro de um organismo vivo. São reações químicas que ocorrem dentro de um organismo vivo, emitindo luz. Nesse caso aqui, onde o rapaz está correndo, são algas bioluminescentes. No mar, né, nós temos várias espécies químicas marinhas quimiluminescentes. Tem insetos, como o mais cobrado, né, é o vagalume, mas nós temos também bactérias, né? Então, assim, tem diversas espécies biológicas, né, que podem apresentar o processo de bioluminescência. É uma forma de comunicação biológica. Certo, turma? Então, ó, questões que falam de teste de chama, emissão de luz em teste de chama, emissão de luz em fogos de artifício, emissão de luz em reações químicas, emissão de luz em lâmpadas fluorescentes, emissão de luz por organismos vivos, aparelhos que emitem raio laser, que emitem raio-x, tudo isso, uma emissão de radiação eletromagnética em química é explicado pelo salto quântico ou salto eletrônico. É o elétron sendo excitado e quando ele retorna, ele devolve a energia que ele absorveu na forma de luz. Certo? Abraço a todos.